39 minutos, você está conectado com o TAT Cidade, estamos juntos desde as 6h30 da manhã e vamos ficar juntos até as 8h30. Por aqui você tem todas as informações que precisa sobre Ribeirão Preto e também sobre a região. Ao longo do TAT Cidade você já acompanhou várias situações relatadas, como por exemplo a questão da qualidade do asfalto em Ribeirão Preto, depois que essas obras passaram a ser executadas. Vamos discutir ainda hoje também o problema do alcoolismo que vem aumentando no Brasil. No mundo, cerca de 2.600.000 pessoas morrem todos os anos, direta e indiretamente, por causa da ingestão de bebida alcoólica. Tudo isso é muito preocupante. A vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos é a volta do republicano à presidência e ainda com maioria no Congresso. Como esse resultado impacta as relações econômicas, políticas e diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos? No caso da nossa região, muito baseada no agronegócio, nós vamos sentir algum efeito em relação a tudo isso? Essas reflexões são importantes para que o Brasil possa já definir as suas estratégias em relação a como vai se comportar com o novo governo americano. Para isso, nós estamos recebendo aqui Fabrício Martins Pereira, advogado, especialista em meio ambiente. É um prazer recebê-lo aqui no TAT Cidade. Bom dia. Prazer, Guarda. Bom dia. Agora, então, com a volta do Trump à Casa Branca, fica para os brasileiros uma incógnita. Como vai ser essa relação? Nós vamos ganhar ou nós vamos perder com o novo presidente americano? Bom, na minha opinião, a gente ganha bastante, em especial porque o que desenvolve no Brasil é o agronegócio. O Trump ele já declinou inúmeras vezes nas suas falas que ele vê no Brasil um grande parceiro comercial. Isso é claro, isso é evidente. A aproximação dele com políticos brasileiros, com diplomatas brasileiros, indicam que isso pode efetivamente se tornar uma realidade. E quando ele olha para a América do Sul, evidentemente, ele olha para o Brasil. Não que a gente queira levantar muito o nariz para isso, mas pelo porte do Brasil, pela condição econômica do Brasil, ele é estrategicamente importante para os Estados Unidos. Sem dúvida. E o Brasil tem uma identidade com os Estados Unidos muito grande na parte da agricultura. Os Estados Unidos produzem soja, nós produzimos soja aqui em grande escala. Os Estados Unidos produzem milho, nós produzimos milho aqui em grande escala. Laranja, gado de corte. Então, essa identidade, penso eu, que faz com que o interesse dos Estados Unidos em se aproximar mais do Brasil se torne mais visível, mais patente com o governo Trump. Por quê? Porque ele, como os princípios republicanos dos Estados Unidos focam no nacionalismo, no patriotismo, com toda certeza ele vai valorizar não somente a indústria interna, mas também as relações com países que ele entende que têm identidade com o país dele. Isso não pode se traduzir por uma própria característica dos republicanos num protecionismo em relação à concorrência com outros países? Sem sombra de dúvida que isso existe, Guarda. Mas, na realidade, isso existe com todos os países. Penso que é uma questão de negociação. O Brasil, nessa nova fase de interlocução, de negociações com os Estados Unidos, que ela acontecerá agora sem sombra de dúvida, deve sim se proteger com relação ao fortalecimento, né, do império econômico e financeiro que os Estados Unidos representam no mundo e agora, com toda certeza, ganham força muito maior com o republicano no governo. O presidente Lula declarou ontem que o Maduro não é um problema do Brasil. Na verdade, ele já está antecipadamente se posicionando para se desconectar, porque essa aproximação com o Maduro foi extremamente prejudicial para o Brasil. E os Estados Unidos não querem conversa com o Maduro. Eu acho que o Brasil já deveria ter se descolado disso há muito tempo. Isso vai ser uma pedra no sapato do Brasil? Olha, esse governo atual, ele muda de discurso, né? Quando iniciou o governo, o foco seria a interlocução com todos os países da América Latina, incluindo a Venezuela, tanto que foi recebido pelo nosso governo o Maduro aqui no Brasil. Esse discurso muda agora. Por que ele muda agora? Nesse aspecto, eu acho até positivo que o governo não tenha uma linha fiel. Sim. No início, era interlocução com os países. Agora, ele já não se interessa mais por países totalitários e ditadura como é lá. Né? Não poderia ser diferente. Por quê? Porque o presidente Lula ele percebe que há necessidade dele ter um fortalecimento da economia do Brasil e, com toda certeza,
um passarinho já falou no ouvido dele que o agro ele tem que fazer o contrário, valorizar e não permitir que flua sozinho, como ele fez desde o início do governo até agora. Tanto que ontem já mudou o discurso. Sim. Ontem nós já vimos notícia de que o Lula está tentando se aproximar do agronegócio, porque já percebeu a potência que é o Brasil em agronegócio, o que pode gerar de impostos, e o único setor que, ao nosso ver, a pequeno ou médio prazo pode efetivamente trazer um incremento à economia, que há a necessidade hoje em razão dos gastos públicos que estão extremamente elevados no Brasil. Então, por isso, Lula muda de discurso, se aproxima do agro e diz que não tem mais parte nenhuma com Maduro. Sim. E repúblicas que aqui na América Latina são antagônicas ao republicano norte-americano. Agora, para a gente encerrar, então, o senhor diria que o momento é de expectativa e que a gente deve, como num jogo de xadrez, acompanhar os movimentos das peças que o Trump vai fazer? Essa é a minha opinião. Eu acredito que sim. Com isso, o Brasil só ganha, porque apesar da avidez de negociação de uma grande potência como os Estados Unidos, que costuma ditar regras dos contratos, mas isso não é só com o Brasil. Ele dita regra em cada canto do mundo que ele produz qualquer coisa. Isso é China, Coreia, Hong Kong. Não vai ser diferente do Brasil, mas o Brasil pode sim se proteger na medida do possível e tornar essa relação com os Estados Unidos algo muito vantajoso para o nosso país. Depende da habilidade diplomática. Exatamente. E o Brasil tem cedido muito para a China. E é bom que o presidente Lula também pare de fazer comentários que muitas vezes prejudicam o Brasil. Né? Com toda certeza. Né? Aquele discurso de que anteriormente que prejudicava as relações internacionais, na verdade, antes as relações estavam fortes. Tanto que hoje nós vimos uma mudança de discurso do presidente Lula. Agora ele está no caminho certo. Se ele se mantiver dessa forma, eu vejo que a relação com os Estados Unidos vai ser muito boa com a eleição lá do Donald Trump. Ok. Doutor Fabrício, muito obrigado pela entrevista. Uma boa terça-feira, uma boa semana. Muito obrigado. É um prazer. Desejo a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado. 7h46.